Estamos aqui para conversarmos sobre o artigo 25 da Confissão de Augsburgo, que leva como título da confissão. E a nossa conversa é com o professor Raul. Professor, da confissão, que confissão é essa aqui que o artigo está falando? Pois é, confissão de pecados, né? Falando sobre chegar até o sacerdote, até o pastor, e falar com ele sobre aquilo que pesa no coração da gente, né? E confessar pecados. Pode-se enumerar pecados ou simplesmente pedir absolvição dos pecados em geral. Então essa confissão é uma confissão particular, não é aquela que é realizada no culto da congregação, não. Aqui o artigo está falando da confissão particular? Da confissão particular. É quando a gente sente aquela necessidade de ir lá no pastor e conversar. Tem alguma coisa que está me atribulando e eu preciso compartilhar isso com o pastor. A minha consciência está me acusando de alguma coisa. Eu vou lá, confesso isso para o pastor e o pastor, em nome de Deus, vai pronunciar a absolvição. O pastor recebeu o poder do ofício das chaves, né? Então, é o chamado poder de perdoar ou não perdoar pecados. E quando o pastor diz seus pecados estão perdoados, é como se o próprio Deus estivesse pessoalmente conosco perdoando pecados. Então, esse artigo, ele diz que os reformadores não aboliram, não acabaram com essa confissão. Não. Até um pouquinho, pode parecer estranho hoje em dia, né, para nós luteranos, pelo menos aqui no Brasil, a gente não está muito acostumado aí constantemente ao pastor confessar pecados. Até haja vista que nós temos a confissão pública no culto, né, onde também o pastor, em nome de Deus, nos perdoa os pecados de maneira em geral. Mas realmente o artigo aqui fala da confissão de pecados pessoal. Então a pessoa vai lá e enumera os seus pecados. Mas o senhor já disse que não era assim tão importante enumerar todos os pecados, porque tem pecados que a pessoa às vezes nem sabe que cometeu, né? Exato. Se nós formos bem sinceros, né, a gente até esquece de muitos pecados que a gente cometeu, né? E aqui também houve uma pequena reforma, né? Não se é obrigado a recitar, eu fiz isso e aquilo, e aí eu peço perdão. Se eu fosse obrigado a enumerar meus pecados, certamente esqueceria de alguns e daí não tenho perdão daqueles, né? Então, eu só preciso enumerar pecados se eu sinto essa necessidade diante do pastor e dizer, olha, eu fiz isso, aquilo, e especificamente sobre isso eu gostaria também de receber o perdão. Mas se não é obrigado a gente, por assim dizer, enumerar todos os pecados, é obrigatória a confissão? A pessoa é obrigada a confessar? A confissão não é uma coisa obrigatória. Isso também é uma coisa distinta da Igreja Luterana. Nós vamos confessar pecados sempre que sentirmos essa necessidade. Mas o que os reformadores acharam que seria bom a gente ter esse costume de pedir confissão particular. E por quê? Não por causa da confissão em si, mas o importante nisso tudo é a absolvição, perdão. É isso que nós precisamos. Então, os reformadores continuaram praticando isso e, se a gente quiser, a gente pode continuar nesta prática. Isso, e é altamente louvável que se estimule esta prática para o nosso próprio bem, consciência, alívio da consciência e a certeza do perdão de pecados. É sempre uma alternativa a mais para a gente poder ouvir a voz do próprio Deus através do seu mensageiro, né? É isso aí, e que Deus nos acompanhe. Que bom, que bom, que Deus nos acompanhe.